Dali no Pode Dali. Eu sou a Valesca Karsten e tô gravando mais um episódio. Tanto conteúdo legal que a gente gravou aqui nesses dias, mas agora a gente tá encerrando. Eu até ia embora hoje, que ir embora depois desse papo com esses dois gigantes. Olha quem tá aqui comigo, o Rafa e o Guto. Sério, eu não vou ficar puxando o saco e babando o ovo, que não é do meu feitio, mas assim, ó, vocês batem um bolão, vocês sabem disso, né? O Rafael eu sei que é muito bom. E o Guto é meu professor. Ai, tá. Só faltou mais um aqui pra vocês elogiarem, não, né? esse é o nosso mestre daí, né? Ai, Dado, olha só quem é que tá aqui comigo. Morre de ciúme. Teus pupilos. É Teus quase pupilos. uma aula podcast, né? Quase. Teus pupilos. Olha só, muito obrigada por terem vindo aqui. Eu que agradeço. Eu até ia embora hoje, mas eu falei, não, é uma oportunidade da gente conversar. Como é que vocês conseguem estar nesse astral depois de 3 dias dessa loucura? Exatamente pelos 3 dias da loucura. A loucura nos alimenta. Eu e o Rafael, a gente tem em comum isso de frequentar muitos eventos, que é a melhor desculpa que a gente tem para não trabalhar, né? Então a gente acaba. O Rafa é um pouco mais intenso, vai na Europa, vai toda hora. Sim, tá agora vai pra diferente. Cannes, que eu fiquei sabendo, né? Eu acho que ele deve ter alugado por Airbnb a casa dele, então ele tem que achar um motivo pra estar fora pra alguém poder usar. Ah, isso! É disposto. Como é que é isso? Pra onde é que tu vai mesmo? A gente vai pra Cannes, na Riviera Francesa. Olha Um projeto só. do nosso querido cliente Kawai. Vamos fazer um café da manhã lá no Hotel Majestic. Que dia vai ser? Quinta-feira, dia 19. E é bem no início? Não, na quinta-feira, no final da semana. Já é o penúltimo dia. Que horário vai ser esse café da manhã? Das 9 às 11 da manhã. Que bom, é isso que eu ia te falar. E além não de marca comer, cedo que que a vocês galera vão toma fazer você lá? pra Vai caramba. ter um bate-papo entre o Eco Moliterno, que é o CCO da Accenture Song da América Latina, Olha e o só. Condzilla, que é um grande ícone artístico aí do nosso Sim. país. Se a pessoa não conhece o Condzilla, E ela tá produtor de errada. conteúdo, né? Ele é um Muito. gigante. Porque esse ano é o primeiro ano que Cannes está homenageando a criatividade brasileira. Aham. É a primeira vez que tem um país homenageado e o Isso. primeiro país homenageado. É o Brasil. Mas né? E né? aí a gente resolveu então fazer esse painel para celebrar isso através de uma discussão com 2 pessoas que são ícones dessa temática, né, da criatividade brasileira. Tá, então a gente está falando de criatividade. Antes de falar da palestra do Guto hoje de manhã, que foi de umas coisas mais criativas, a forma como ele apresentou toda a questão do Santiago, que foi uma forma muito criativa, mas eu fiquei muito angustiada porque eu queria ir lá e alcançar água para ele tomar, porque ele se emocionou tanto quanto a plateia. Que coisa mais bonita poder trazer essa experiência para as pessoas daquela forma, Guto. Como que tu te inspirou para fazer aquilo? E que bom poder se emocionar, né? Nossa, mas não tem como não, Enquanto né? a gente se emociona é porque ainda tem sentimento, né? Nossa, mas aí como que não vai ter com tudo que vocês passaram e todos os avanços? Eu acho que foi bacana, acho que vamos medir pelo resultado, tá? Antes de subir ao palco, apenas por ter colocado na programação esse assunto, um querido amigo em comum, que é um dos guris da Dobra, me procuraram e falaram o seguinte: Augusto, vi que tu vai falar sobre ser pai atípico, um casal de amigos meus teve filho, eles não têm muita condição e a filha deles tem uma doença não diagnosticada, eles não sabem muito bem o que fazer. Tu tem alguma referência que eles possam ir atrás? E aí eu lembrei da Marta Rosinha, que faz um trabalho fenomenal com o filho dela, criou um instituto. Eu falei, cara, eu vou te apresentar a Marta. Eu olhei pro lado aqui, olhei pro outro, quando eu vejo a Marta aparece na minha frente, ela e o filho dela. E eu, cara, olha só, é dela aqui. E antes de eu subir no palco, os advogados do Instituto da Marta já tinham entrado com uma ação para que essa menina possa ter o mesmo tipo de atendimento que o meu filho tem. E então, se a gente for medir pelo resultado, o simples fato de fazer o nosso trabalho de curador e incluir esse tipo de assunto num evento que se propõe a mudar o futuro, ele já provê resultado imediatamente. Sim. Aí depois que eu terminei a palestra, eu recebi uma série de abraços, foi muito legal receber todo esse carinho. E eu acho que o amor, ele alimenta. Porque foi a única coisa que eu comi além dos chocolates que tu me deu agora hoje. E aí, pelo menos umas 20 pessoas dividiram comigo experiências de ter filhos que estão aí dentro do que abrange os pais atípicos, de ter familiares,
de ter tido pai, que o pai fugiu porque o irmão tinha paralisia cerebral, ou que estavam ali se preparando para ser pais, tiveram uma perda gestacional ou algo do gênero. Então, eu acho que dá para medir o resultado, não sei, acho que devia ter umas 300, 200 pessoas ali, uns 10% se identificaram e sentiram acolhido a sua própria trajetória pela maneira com que a gente trouxe. Então, se eu for olhar para resultado, 10% de conversão, né, Rafa? É uma excelente conversão. Essa é uma boa mente. E então, eu acho que esse é o resultado. E conseguir... o evento, uma parte é minha, né? Então, eu tenho o poder de escolher o assunto que eu quero que seja discutido. Ai, mas não é assim. E por fazer isso, eu tenho uma responsabilidade. Claro. Então, quando eu coloco eu mesmo para falar no meu palco, a responsabilidade é muito maior. Claro. Então, eu acho que eu fiz uma boa escolha. Escolhendo a mim mesmo para estar ali. Porque é uma responsabilidade, né? Porque senão vira uma egotrip. Não, e outra coisa, e um pai que teve junto com a mãe em todo o processo. Então, tu tinha propriedade porque tu tava ali. Eu tava. A mãe tá me ligando, só um pouquinho. Tá. Uma coisa é falar e falar de coadjuvante. Ele foi participante, né? E, Rafa, me diz uma coisa. Da onde é que tu te abastece com tanta criatividade? Me conta, assim, da tua infância. Um pouquinho que tu quiser. Tipo assim, quando eu nasci, não pode dar uma abreviadinha, mas assim, o que foi mais relevante? O que vem à tua cabeça? Eu nasci na periferia de Gravataí, né? Filho do seu Paulo e Dona Cátia. Minha mãe estudou até a 4ª série só. E fazia faxinas, né? Eu limpava a casa das pessoas. E eu ia com ela nas faxinas porque ela não tinha com quem me deixar. Uma dessas pessoas que ela fazia faxina era uma professora de português. E eu ficava sentado lá, enquanto ela fazia faxina, lendo dicionários que ela tinha na casa dela. Tu e o Chico Buarque, sabia? É, que ele gosta mesmo de ler dicionários. Por isso que eu falo palavras que as pessoas normalmente não usam no dia a dia, porque eu aprendi naquela época. Tem gente que lê gibi, o Rafa lia dicionário. Eu nunca falei isso pro Rafa, mas é uma coisa que eu fazia também. É? Dicionário, almanac, eu adoro o almanac. Eu tinha vários. Cheio de curiosidades, tá? Mas vamos lá, Rafa, e aí me conta. E aí a minha mãe, né... e aí tu ficava lá... Ontem me fizeram uma pergunta ao que eu atribuía o meu sucesso. E eu falei, o joelho da minha mãe. Eu sei. Sensacional. Porque ela sempre orou, rezou, pediu para que eu fosse cuidado, para que eu tivesse saúde, para que eu tivesse oportunidades, para que eu tivesse acesso à educação, porque ela sabia que isso ia ajudar a mudar a minha vida. E ela e meu pai sempre me falaram que o caminho era a educação, que eu tinha que estudar, que esse era o caminho. Só que a gente não tinha dinheiro, né? A gente não tinha acesso, não tinha nada. Mas quantos que dizem e a pessoa não ouve? É verdade. Né? E aí eu me inscrevi em tudo que era curso de graça e tal. Aí eu comecei a trabalhar como office boy com 15 anos. E aí eu ganhava R$120 por mês. E desses R$120, 80 eu paguei meu curso de informática. E os outros 40 eu dava para minha mãe. E aí, todo mês... Na verdade, eu dava todos os 120 para minha mãe. E aí ela ia pagar o curso na escola. E quando ela ia pagar o curso, ela falava, vocês têm que dar emprego pro meu filho. Vocês têm que dar emprego pro meu filho. Até que no 6º mês, eles me convidaram para ser um estagiário da escola. E aí eu virei um monitor da escola, eu ficava na sala junto com o professor auxiliando os outros colegas. Claro. E eu fazia aulas de recuperação também, aí as pessoas começaram a gostar da minha aula. E aí eu comecei a fazer muitos cursos, e aí a escola me convidou para virar professor da escola. Aí eu ganhei uma turma, e a minha turma teve a melhor avaliação dos alunos da história da escola. E aí eles me deram 10 turmas, e aí eu virei coordenador dos professores. Aí eu virei coordenador dos coordenadores de todas as escolas. Olha só, Rafa. E aí a educação transformou a minha vida, né? E é uma cachaça, vamos dizer, né? Total, né? Porque assim... Essa foi hoje eu falei isso num outro podcast, que a educação foi a minha ferramenta para hackear o sistema. Ai, olha que maravilha isso! E aí eu criei, junto com a Juliana, uma empresa de educação, que é o que eu faço hoje diariamente, para dar acesso à educação para outras pessoas. Então, essa é uma curta história longa. Pois é, mas é que educação é compartilhamento. É isso aí que chama share. É isso aí, somos pontes, né?
Isso que tu faz com a questão toda do Santi, que tu alcança para outras pessoas, é sobre isso, né? Espero. Comecei agora, é a primeira vez que eu falo isso num palco dessa forma. Eu ia trazendo pílulas ao longo das minhas apresentações, principalmente as de negócio, né? Que é o que eu costumo fazer. Mas eu acredito muito que a gente pode dar luz a lugares onde não tem ninguém vendo. E aí é o nosso papel. Mas se a gente vai falar de cenários de futuros, ou de futuro, como é que é, Rafa? O que tu acha que é futuros ou futuro? O futuro eu digo que ele é relativo, né? O que é o futuro? Porque assim, quem não veio na Gramado Summit não viu o futuro. Sim. Quem veio, viu. Né? Mas... Talvez o que a gente falou aqui, tem gente que vai ter acesso daqui a um ano. Né? Então o futuro é relativo. Eu digo que o futuro já está aí, só está mal espalhado. Né? E esse evento ele ajuda a espalhar, né? O que é o futuro. Né? Porque inclusive a gente fez a curadoria de um evento e a gente chamou de o futuro do presente. Né? Que é isso, né? Eu prefiro muito mais falar sobre o futuro do presente do que sobre o futuro, né? Porque o futuro é uma coisa que é difícil de tu explicar, né? O que é o futuro, né? Ontem a gente estava falando com um palestrante e ele estava falando que ele já fazia IA e outras coisas que a gente estava falando há 10 anos atrás. Né? Então, assim, ele já vivia o futuro, o que hoje para pessoas é presente. Então eu prefiro falar o futuro do presente. Tá bem. Essa é a forma que eu costumo falar. Então, assim, falando de futuro do presente, a gente não pode deixar de falar em infância, porque é o futuro. E para falar em infância, a gente precisa falar do chão da infância, que é o brincar, é o estar com, é a presença dos pais, dos responsáveis. Então, tá aqui um assunto como que tu trouxesse hoje, ele é fundamental. A gente está numa cidade que promove muito isso, né? Promove o brincar, promove essa integração. E eu acho bacana reforçar essa oportunidade. Umas pessoas chegaram para mim aqui, profissionais que a gente encontra em eventos pelo mundo aí, do Google, da Magalu, da Renner, nossos clientes, patrocinadores nossos maravilhosos, que falaram o seguinte: cara, as pessoas vêm com a família nesse evento. Eu vi muitas crianças, vi até o Pipoca. A Pipoca. A Pipoca, a cachorrinha da família. A Pipoca foi parar na capa da Zero Hora. Ai, que amor! E isso é porque eu acho que a gente não pode imaginar o futuro sem a família, sabe? A gente não pode imaginar o futuro sem as crianças. Eu e o Rafael temos aí, nutrimos uma admiração pelo um professor americano chamado Scott Galloway, que ele vem trazendo nas suas apresentações de negócio e de tendência uma visão sobre o papel do homem dentro da sociedade e como nós homens, desculpa pessoal que eu mexi no microfone, não dá nada. Nós homens temos deixado muito a desejar no nosso papel perante a sociedade. E eu gosto de trazer uma leitura bem simplista, assim, que é: se nós não tivermos filhos, a gente não vai perpetuar a nossa sociedade. E não existe filho sem mãe. E se a gente não rever a maneira como a gente trata a maternidade, seja no meio profissional, seja no meio social, seja como um todo, a gente não vai estimular as pessoas a terem filhos. As comparações sobre os valores de remuneração das mães e das mulheres que escolhem não ter filho é muito complicado, porque acaba tendo uma remuneração maior aquelas que não têm filho. Sim. Então, assim, a desigualdade que a gente tem de gênero, ela vai migrar para essa desigualdade. As pessoas que optam por perpetuar a sociedade e aquelas que optam por não perpetuar. E eu não estou aqui querendo dizer que as pessoas não devem ter o direito de escolher. Não é isso. A gente, como sociedade, tem que proporcionar que essa escolha não seja uma escolha de mudar negativamente a perspectiva de carreira. Isso influencia também nas organizações onde eles possam ter, eu sempre falo assim, não precisa aliviar o trabalho ou o projeto daquela mulher, mas criar condições para que ela tenha condições de cuidar da sua criança, de organizar alguma coisa em casa e depois vai lá e compensa. É isso aí. E retoma, então a gente precisa, para ter isso, falar sobre isso. Mas às vezes me perguntam assim, o que eu penso do consumo da educação, o que as crianças vão consumir no futuro em relação à educação. E eu acho que tudo tem a ver com a infância, porque as memórias afetivas, as boas ou as ruins, elas vão influenciar no consumo
do futuro. Com certeza. Então a gente precisa pensar sobre isso, precisa pensar quem é que está educando as nossas crianças, de que forma está estimulando e o espaço dessas crianças de serem crianças, né? Não, esses dias eu até escrevi uma matéria na Zero Hora, né? Que eu sou colunista da Zero Hora. No outro podcast que a gente tem, nessa hora a gente fala que isso é uma estrelada. Só pra matar a saudade do aula só podcast. Pra fazer um contexto, que é... o título da matéria é O que perdemos com a tecnologia. Porque é fácil dizer o que ganhamos, mas o que perdemos, né? Então, e aí eu fiz um início do texto falando sobre o que eu ganhava quando eu ia para uma aula presencial. Sim. O que eu ganhava, o que eu aprendia pegando o ônibus, encontrando meus amigos numa lanchonete. Sim. E aí indo até o colégio, aí no recreio, não sei o que, rarará. Óbvio que a tecnologia deu acesso a mais pessoas, a estudar online, rarará. Mas o que a gente perdeu? Né? O que falta, o estar com, né? E aí eu trouxe outros exemplos. O streaming é maravilhoso, mas o que o streaming não tem que ir ao cinema tem, né? Pedir um iFood é fácil, é bom, é prático, mas o que a gente perde de não cozinhar a gente mesmo, né? Então eu acho que a gente está amadurecendo para um momento, para nossa relação com a tecnologia, que vai de encontro ao que tu estava falando, isso que eu tô falando, né? Que é eu digo que a tecnologia não tem bula, né? A gente só usa. E depois vem os efeitos colaterais, né? E aí a gente começa a entender, né, qual a relação que a gente realmente quer ter com aquilo. E a gente vê que, na verdade, o que muita gente estudou lá atrás sobre pedagogia, andragogia, tem um porquê daquilo existir. Mas, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa em relação a isso que você está falando. Nós não somos nativos digitais, nem vocês, nem eu. Sim. Então, assim, a gente pode fazer essa comparação porque a gente viveu sem. Sim. Então, isso que tu está trazendo me faz todo sentido. Mas para essa galera que vem nativo digital, eles não vivenciaram. Para eles é só assim, de pedir, de não estar junto. E a pandemia mostrou, vocês não têm noção, o que é a dificuldade dessa galera porque assim, a gente pensa que foi pouco tempo com a pandemia, mas é relativo o tempo. Que a gente tem muito tempo, né? Aí foi pouco. Mas agora quem tem pouco tempo de vida, na adolescência, assim, eles perderam a capacidade de se relacionar entre si, porque era tudo por aqui. Até vídeo aqui, mas quando tu vai olhar no olho, tu vai ter que ter o retorno. Então isso se perdeu muito, né? Então, aí, pra mim é muito ruim, porque eu sou muito mais bonita ao vivo. Eu acho. Aliás, pode falar aí. Você tá vestindo tênis, calçando tênis. Eu tô usando o Vans, né? O tênis oficial da Gramado Summit. E o moletom? Esse aqui é da coleção de Punta del Este. Só pra quem foi. Gramado Summit Punta del Este. E tu fazendo propaganda do jeito. A próxima vez eu vou vir na Escola Caracol. O teu é Espírito Santo ou é Research? Research. Nossos amigos da Research. Tô aqui de Research também, grande Abília. Mas que fez nossos moletons. Escuta, deu. Era falar isso. Mais? É isso. A gente poderia ficar horas falando. Eu fiz uma frase boa hoje, eu posso falar uma frase? Claro. Vai lá. Me perguntaram sobre dinheiro, sobre relação com dinheiro. Eu falei, cara, o dinheiro é um stories. Difícil é escrever um livro. Sim, é vero. O que isso quer dizer? O dinheiro a gente ganha, perde, né? No outro dia já não tem mais e tal. Precisar de uns dias para interpretar. Difícil é tu escrever um livro, tu criar histórias, tu viver coisas, fazer algo... Repertório, né? E a gente ficou refletindo sobre isso, né? Porque um evento como esse tem muita startup que vem buscar dinheiro, né? Vem buscar recursos, né? E a gente fica muito em volta disso, né? E a gente cria pouca estrutura, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente está falando aqui também, né? Então acho que isso foi uma coisa que a gente falou num outro podcast e foi uma discussão super legal, assim, porque eu acho que a gente começou falando sobre uma cultura que tem no Brasil de atalho, das pessoas buscarem atalho, 3 dicas de sucesso, e como isso tomou conta da internet, né? Pessoas comprando cursos e vendendo receitas milagrosas de sucesso e tal, e isso entrou dentro da sociedade, né? De uma forma muito rápida, porque infelizmente isso faz parte, né? E deprimiu muito a sociedade, porque quando as pessoas vão lá e se dão conta que não é assim, que não tem, né? Tem que gastar joelho rezando e trabalhando muito, né? Gostou dessa?
eu sou o dessas. sucesso é a joelho da Quantas minha mãe. vezes eu tô lá na minha escola e eu tô ajudando a mulher da limpeza, ou tô mostrando pra ela como é que eu acho que tem que higienizar o banheiro, onde as crianças passam a mão no corrimão, que o ranho ou coisa, ou eu tô dando colo pra uma criança que tá doente. É a vida, entendeu? Nem sempre eu posso estar aqui. Agora, falando em dinheiro, quantos milhões vale essa conversa? O Guto fez uma frase boa na janta ontem, da mentoria. Qual? Vou te dar R$1 milhão. Sim. Qual é a frase? Isso aí é um meme que às vezes o cara vai lá e diz que tu vai ganhar. Teve um evento Eu achei muito boa a frase. que deu R$1 milhão pro premiado. E eu quando fui ver, era R$1 milhão em mentoria. Mas dependendo da mentoria do Guto, o cara vai ganhar R$1 milhão. Não, eu acho que a gente não pode... para alguém que precisa de R$1 milhão, não vale R$1 milhão em mentoria, sabe? Quem paga R$1 milhão em mentoria é quem está em outro patamar. Sim, é Às uma vezes hipérbole. Não, mas a nossa é uma hipérbole. Mas tem gente que trata isso... De fato, como de uma fato. real. Eu vejo que essa conversa vale a pena. Eu acho que esse é o valor. Muito sabe? bem. Com E certeza. aí, quando a gente... Vocês viram como é legal ler dicionário? Essa conversa vale e ele veio e encaixou o quebra-cabeça. A pena. Vocês valem muito a pena, guris. E eu digo mais, eu aproveito para te agradecer. Eu também. Porque a Gramado Summit, né? Ela é uma construção coletiva. Ela tem dono, ela tem um CNPJ, ela tem balanço, ela tem resultado. Mas ela é a materialização de um sonho. E esse sonho não é meu. Esse sonho é o sonho que começou lá com o Marcos. E aí tem uma frase muito batida, mas só é batida porque faz sentido, que é sonho que se sonha junto vira Raul Seixas, eu ia dizer. realidade. E aí, olha que bacana. Esse aqui é um sonho que se sonha junto. E tu tá aqui sonhando com a gente. Mas certamente. Já não é a primeira vez, eu tenho certeza que não é a última. Não. E aí as pessoas que estão nos ouvindo aqui no Pod Dali e que vão ver talvez um corte ou algo do gênero dessa nossa conversa, eu faço o convite. O Rafael encontrou uma história lindíssima que vai sair na mídia aí, de pessoas que não tinham muito, ou na verdade elas não tinham quase nada, mas elas vieram para cá. Elas encontraram um meio de ganhar o ingresso, tá? Se você não tem condição de comprar um ingresso, existem meios de ganhar o ingresso. Porque é caro, tá? Até porque não é barato fazer isso aqui. Agora, venham, sabe? Se não for aqui, vão em outro. Mas estejam em movimento. Criem a sua própria onda para tentar encontrar a sua oportunidade. E vocês têm uma coisa que eu acho tão legal que eu vou dizer para vocês. Porque e aí não precisa trabalhar também. A gente não conversa tanto quanto a gente gostaria, porque tem as agendas todas apertadas. Mas quando conversa é bom. Mas vocês falam em ganhar dinheiro sem culpa. Claro. E isso é muito legal. Sabe, eu tô aqui, mostro a casa. Eu falei esses dias, não fui eu que criei o capitalismo. Coisa boa, gente inteligente, né? Não, esses guri leram o dicionário e assimilaram, gente. Ai, obrigada. Não fui eu que criei o capitalismo. Eu acho que o recurso, né, o dinheiro, ele facilita, ele te dá liberdade, né? Quando eu terminei a minha palestra, eu fiz alguns resumos de aprendizado. E no último deles eu falei o seguinte, que as condições financeiras, elas fazem total diferença quando tu é um pai atípico. E aí, essa não é a minha realidade. Essa é a minha realidade. Mas eu só estou dividindo essa história porque essa não é a realidade da maior parte das pessoas. Então, assim, se eu tenho condição e eu consigo usar isso como um instrumento, é legal. Mas entendeu? assim, valorizou também o trabalho da tua mulher, que a empresa que ela trabalha proporciona um plano de saúde, falou de uma instituição na capital do estado onde acolhe as crianças atípicas, assim, deu muitos caminhos também, isso é muito generoso, né? Mas é isso que o dinheiro dá, entendeu? Ele dá liberdade. Eu chegar aqui, ter um palco e poder escolher o assunto que eu quero tratar. E eu não sei se vocês notaram, não foi só esse assunto. Mas não precisa ser o teu palco, tu sempre tem palco, porque tu é bom, guri. E eu consegui trazer o pertence.
que é uma outra empresa de impacto que ajuda pessoas com neurodivergência a terem uma vida que vale a pena. E é daí, não é do dicionário que eu aprendi isso. Porque a vida que vale é a vida. Viver não basta, a gente tem que viver uma vida que vale a pena. E a pessoa com problemas neurológicos, né, como a síndrome de Down, uma paralisia cerebral ou qualquer outra condição, muitas vezes ela não vive a própria vida. E o Pertence faz isso. E quando eu fui apresentado esse projeto, a primeira coisa que eu disse é: eu quero, não sei como eu vou patrocinar isso. Isso aconteceu 5 anos antes do meu filho nascer. E aí hoje eu pude dar palco aqui para o Pertence. Da mesma maneira que a gente encerrou com o Murilo Rosa, né, que é o nome que a gente vai falar, mas a Cláudia, da Realwood, que é o local aqui onde a gente está, que um grande parceiro da Gramado Summit, que é essa cadeira, essa mesa, isso aqui é tudo da Realwood. Ela escolheu Se eu não tivesse saído, o tempo dela para falar na Gramado Summit, para botar o Murilo Rosa, para atrair pessoas para escutar o Alex Durante, que é o fundador da Fundação Cromossomo 21, Sim, que cuida com pessoas com síndrome de Down. Também. Então, assim, a gente tem o poder e dinheiro dá poder. A maneira como a gente usa, ela fala sobre a maneira que a gente enxerga o mundo e sobre o livro que a gente vai escrever. Senão a gente acaba se perdendo só nos stories. Vocês vão escrever um livro, os dois? Olha, podemos. Vamos começar o sonho? Não sei se eu tô no patamar do Rafael para escrever. Eu posso escrever o prefácio. Olha. Não sei se eu tô no patamar do Rafael para escrever. E a irmã do Guto vai fazer Carol o projeto edita. do livro. Então tá. Eu acho que eu ainda preciso viver mais O uns ano capítulos. que vem a gente lança na próxima Gramado edição. Summit. Na 9ª edição vem o livro dos guris. Não prometo porque eu... Tá, mas a gente vai tentar, tá? A gente vai tentar. Então tá, gente. Olha só. Muito obrigada. Eu queria agradecer a produção, esses queridos que estão com a gente. Parabéns, produção. Sabe? Obrigada, Bruna. Ai, eu sou ruim de nome, me diz o nome desse amado. Felipe. E vou dizer o Felipe e a Gabi e a Ali pela oportunidade de eu estar aqui compartilhando com ela o espaço dela também. Muito obrigada para todo mundo. E outra coisa, atrasou tudo. E quando eu falei que era com vocês, você viu o sorriso no rosto, é sério, dessa gente querida aí. Mas é que quando isso faz é muito sentido, legal de ouvir, quando né? faz sentido, vale a pena. Vale. Então, obrigado a vocês isso. também. A Gramado Summit, ela existe por conta de vocês. Vocês fazem parte. E é uma construção coletiva de verdade. De verdade, vocês registraram momentos, viveram coisas aqui. Vi uns bobão aqui derrubando o microfone. Mas faz parte. E que legal que a gente pode ter esse encontro. Nos vemos em Punta del Este. Olha, quem sabe vamos falar em espanhol. Sim, como não. Mari, obrigada por estar aqui também, tá? Querida, coisa boa. Então tá, gente. Beijão e até a próxima. Valeu. Pode dar ali. Vai, Gramado Summit.